princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz. Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Chico Mineiro para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Salmos. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende a meditação. Atende a voz do meu clamor, Ei Deus, meu Pai. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente à sessão legislativa, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 15 de maio de 2018. Convite do Executivo para a participação do Sexto Família do Quarto, que se realizará no dia 20 de maio de 2018. Ofício número 029 de 2018, do CEPREV, requerendo informações sobre a tramitação do projeto de lei complementar número 001 de 2018. Ofício número 235 de 2018, do IMPREV Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 242 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 1038 de 2018, da Secretaria de Estado da Educação, em resposta ao requerimento número 241 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 165 de 2018, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 039 de 2017, de autoria de toda a atividade. Carta número 013 de 2018, da FAESC, em resposta ao requerimento número 257 de 2018, de autoria do vereador Edmilson Berta. Ofício 0441 de 2018, da Secretaria de Estado da Educação, em resposta aos requerimentos número 220 e 226 de 2018, de autoria dos vereadores Camila Lima, Coronel Mário, Célio Galeschi, Chico Mineiro, Edmilson Berta, Norma Pereira, Paulo Milinski e Thelma Play. Ofício número 30 de 2018, da Secretaria Municipal da Habitação, em resposta ao requerimento número 262 de 2018, de autoria do vereador Paulo Milinski. Ofício número 013 de 2018, da Secretaria Municipal da Educação, setor de transporte escolar, em resposta ao requerimento número 191 de 2018, de autoria do vereador Paulo Milinski. Ofício número 31 de 2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em resposta ao requerimento número 207 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 141 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração, requerendo a reserva do plenário desta Casa para a realização da audiência pública no dia 24 de maio de 2018. Projeto de Lei número 59 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro e garantia contratual por empresas de engenharia, arquitetura e agronomia ou profissional autônomo contratados para a realização de obras, projetos e serviços junto ao município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, de autoria do vereador Coronel Mário. Projeto de resolução número 05 de 2018, que concede homenagem de amigo de Canoinhas ao Núcleo Regional de Canoinhas da Associação Catarinense de Professores, de autoria dos vereadores Coronel Mário, Paulinho Basílio e Thelma Bley. Ordem do dia. Para a primeira votação, o projeto de lei número 12 de 2018, que autoriza o pagamento de multa aos atos de crueldade praticados contra animais. Projeto de lei número 45 de 2018, que revoga a Lei Municipal número 2383, de 9 de maio de 1991. Projeto de lei número 51 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com o Departamento de Administração Prisional, DEAP, e a empresa West Rock para o desenvolvimento do projeto para apoio na produção de árvores nativas e frutíferas para a arborização municipal e incentivo à implantação de hortas urbanas comunitárias e institucionais, e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 01 de 2018, que aprova as contas de 2016. Projeto de resolução número 03 de 2018, que dispõe sobre o hino de canonias nas sessões da Câmara. As indicações. Indicação número 152 de 2018, de autoria do Gil Paulo Basílio, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gilberto dos Passos, e a senhora secretária de Planejamento, a possibilidade de elaborar projeto de pavimentação para a rua Henrique Sorg, que liga à empresa CA. Indicação número 153 de 2018, de autoria do Gil Paulo Basílio, solicito ao senhor Wilson Osmar Danz, diretor do coletivo Santa Cruz, a possibilidade de colocar mais linhas de ônibus para o interior do município. Número 154 de 2018, de autoria do Gil Paulo Basílio, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Oleskovski, secretário municipal de Educação, a possibilidade de reposição de 8 peças de muro palito na Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho. Número 155 de 2018, de autoria do Gil Paulo Basílio, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora secretária de Planejamento a possibilidade de realizar estudo para implantação de uma praça no bairro Jardim Esperança com academia ao ar livre. Indicação número 156 de 2018, de autoria do Gil Coronel Mário, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora secretária de Planejamento para que seja procedido um estudo para a construção de um muro de arrimo no cemitério municipal Marcílio Dias, em toda a extensão, em frente à primeira fileira de túmulos, bem como a pavimentação da rua que é utilizada como estacionamento do cemitério. Número 157 de 2018, de autoria do Gil Coronel Mário, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora secretária de Planejamento para que seja procedido um estudo técnico necessário para que sejam feitos de forma gradual e progressiva projetos para captação de energia solar e construção de cisternas para captação de água pluvial, prioritariamente em todas as escolas e demais repartições públicas pertencentes ao município. Indicação número 158 de 2018, de autoria do Gil Vilmar Sudowski, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora secretária de Planejamento a possibilidade de instalar um abrigo de passageiros na rua José Baio, esquina com a rua Antônio Gapski. Indicação número 159 de 2018, de autoria do Gil Vilmar Sudowski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a instalação de uma lombo-faixa na rua Paula Pereira, em frente à escola infantil Brilho das Estrelas. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra a dona Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, assessores da casa, canonienses que nos prestigiam nesta noite. Eu gostaria de manifestar sobre as respostas a alguns requerimentos, primeiramente do IPREV, em relação à substituição do servidor que será aposentado. Veio a resposta que ainda estão analisando as possibilidades para sanar essa questão. O que me preocupa é que, de repente, a gente fique aqui sem a agência do IPREV na nossa região. Em relação a 477, que a gente enviou mais um requerimento no mês de março, veio a resposta da mesma forma, que não tem previsão orçamentária para recuperação da 477. Infelizmente, a gente imaginava que no ano de eleição nós teríamos a recuperação da 477 que fosse ao menos uma questão paliativa, mas infelizmente não. Nós fizemos uma indagação a respeito das licitações das escolas da Gerência Regional de Caminhos para material de expediente, pequenos reparos, reformas, etc. e tal. A gente sabe extraoficialmente que essas licitações todas foram perdidas e que terão que ser todas retomadas. Mas a secretária
da Educação, que assumiu semana passada, ela nos respondeu que não vislumbra nenhum impacto significativo ou impedimento para a realização de tudo que foi previsto. Esperamos que não, apesar de a gente saber que as escolas já estão tendo dificuldade com materiais e material de limpeza, giz, etc. e tal. E quanto à resposta do secretário de Desenvolvimento Econômico, em relação aos meus questionamentos sobre as sessões de uso, que critérios que foram adotados e quantas empresas que foram notificadas, ele respondeu que ele está à disposição para tirar as minhas dúvidas. Sinceramente, eu vou reiterar na próxima sessão o requerimento, porque eu acredito que a gente tem o direito de saber quais os critérios adotados para que as empresas sejam notificadas. Nós tivemos um exemplo recente que ela foi notificada para desocupar o imóvel em 30 dias, independente de prestar informações sobre a cessão de uso, quais as etapas que ela teria cumprido ou não. E eu vou reiterar o requerimento porque eu não vou lá na secretaria tirar dúvidas. Nós fizemos eu fiz um requerimento, foi aprovado por essa casa por toda a integridade, e é um direito nosso, inclusive, né, vereador Chico Mineiro, a Vossa Excelência sempre defende esse conhecimento e a gente precisa saber. Desses notificados, alguns a gente sabe que estão gerando emprego, não é o almejado, mas nós temos outras alternativas de recuperar essa mão de obra, que nós estamos perdendo muita mão de obra na nossa cidade. E eu vou reiterar semana que vem o requerimento, senhor presidente, mas só gostaria de deixar registrado aqui a minha insatisfação com os termos da resposta do requerimento do nosso secretário de Planejamento. Era o que tinha para falar, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Olá, vereador Paulinho Basílio. Vereadora Norma, boa noite, senhoras e demais vereadores, funcionários da casa, Tati, que nos acompanha hoje, enfim, todos os presentes. Realmente os termos da resposta são um tanto assustadores, né? Em determinado momento a resposta diz: deixando de lado o velho jeitinho. Mas alguém aqui pediu para dar jeitinho? Eu não me recordo que algum dos vereadores usou esses termos. Então, mais uma vez, eu acho que nós temos que pedir respeito do Executivo, em especial do senhor secretário Paulo Machado, porque se foi feito um requerimento, que é um documento que a Câmara de Vereadores tem o direito de fazer, ele tem o dever de responder nos termos que nós perguntamos. Né, vereador Paulinho, que o senhor que é um dos vereadores aqui mais antigos dessa casa e mais atuantes também, com certeza, não sei se é comum que os secretários se reportem dessa maneira aos vereadores, né? E se em algum tempo foi comum, eu acho que tem que deixar de ser, né? Porque aqui não tem nenhum bobinho, aqui só tem pessoas trabalhando e buscando ajudar a comunidade. E se o secretário quer conversar com a vereadora, a distância é a mesma, né, vereadora? Quem sabe ele pode subir a escada e vir aqui conversar. Ou ler o que foi perguntado e responder naqueles termos. Porque nós temos prerrogativa legal de fazer os questionamentos que fizemos. Ninguém aqui é de dar jeitinho. Nossa gestão aqui nessa Câmara tem sido exemplar desde os primeiros momentos que botamos os pés aqui. E eu acho que nós merecemos respeito, assim como nós temos respeitado o Executivo e principalmente a Secretaria pela qual ele é responsável. E é óbvio que nós vamos agir sempre dentro da legalidade, mas nós temos que ter bom senso, porque pela situação que o país e tudo passa, nós temos sim que tentar ajudar os empresários e aqueles que geram emprego, e não tentar ferrar. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para botar o mandato à disposição da população, dos empresários, enfim, de quem quer que seja.
e nós exigimos respeito. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade, vereadora Norma, a sua indignação, que é a minha também, e creio que seja de todos os membros dessa casa. Obrigado. Vereadora Thelma. Vereadora Thelma. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente desta casa, comunidade aqui presente, internautas, assessores da casa, enfim, em solidariedade, concordando com o que Vossa Senhoria colocou aqui, faço das palavras do vereador Paulinho Basílio as minhas, e se Vossa Senhoria me permitisse, eu gostaria de assinar junto, até por uma questão assim que nós merecemos respeito, né? Eu acredito que até convidar o senhor secretário para ocupar essa tribuna e explicar pessoalmente se assim ele preferir. Era isso. Vereador Vilmar Sudossi. Palavra do Vilmar Sudossi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade, nosso prestigiador de hoje, o Pedro, que se encontra aí. Internautas, boa noite a todos. Dos mais velhos, o vereador Paulo Basílio, o vereador Célio ali, quase que eu vou me ofender com o vereador Paulo Basílio, né? Mas é o seguinte, eu quero falar um pouquinho só de uma situação que é a solicitação de uma lombada. Tanto se fala em lombada e pouco se faz, né, Célio? Apesar de que tem muito, né? Então é uma contradição no conversar, no falar e no expor isso, porque temos tantas, né? Muitas vezes a gente vê tantas lombadas aí, e em alguns momentos elas são poucas, né? Porque muitas vezes nós, os motoristas, de uma forma geral, não são sabedores de fazer uso de uma via pública, especialmente nas áreas centrais, nos bairros, nas vias principais. E muitas vezes os motoristas, eles esquecem, não lembram na hora que estão no volante, que num outro momento eles são pedestres também, né? Então a gente tem que muitas vezes fazer essa autocrítica consigo mesmo, lembrando que a gente também é um pedestre, ora motorista, ora pedestre. Ali em frente à escola Brito das Estrelas, Paula Pereira, então tem vários momentos em que muitas crianças, muitos pais deixam seus alunos, atravessam a rua, até porque tem um estacionamento fácil de parar no lado em frente, né? E os motoristas passam ali em alta velocidade. Crianças pequenas que muitas vezes, por um descuido de 5 segundos, né, vereadora Norma, eles caminham 3 metros, né? E está causado um acidente gravíssimo. Se possível, que seja, se não uma longa faixa, mas pelo menos uma faixa de pedestre, para que naquele local realmente haja um maior respeito pelos motoristas com pais e crianças que ali estão pegando ou deixando seus filhos naquela escola. Isso, muito obrigado. Vereador Chico Mineiro. Palavra do Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadores, internautas que assistem, da casa, a respeito da indicação do novo vereador na 156, solicitando aí a observação do planejamento para que seja procedido com o estudo. Ali muito interessante essa indicação. Nós conversando com a empresa que está administrando o cemitério, eles foram notificados já para que façam aqui no muro que é de competência deles. Só colaborando com a indicação. Então, ali não é de competência da prefeitura. A prefeitura mandou fazer a calçada à volta do cemitério de Marcílios, mas não tem como fazer uma volta, a calçada de volta nessa área que o senhor mencionou, sem fazer esse moderninho. Então, eles estão pleiteando para que faça o moderninho e não faça calçada, uma coisa ou outra. Isso foi que a administração do cemitério conversamos no dia do velório da senhora, sua mãe, a vereadora Thelma. Então, a competência de construir, só para colaborar, é dos administradores do cemitério. Vereador Salim Valeschi. Palavra do Sérgio Valeschi. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras que nos assistem. Vereador Chico, eu acho que nessa questão tem um contrato e é uma obrigação. Aí a gente tem mesmo que verificar
e cobrar dessa empresa que administra os cemitérios, né, para que faça essa parte. E até vou, na semana que vem, fazer um requerimento buscando o contrato, verificando quais são as obrigações que essa empresa tem com relação a todos os serviços, né, que é, como foi dito aqui, né, é uma obrigação dela. Porque aqui também no cemitério municipal também tem algumas ruas a serem feitas dentro, né, que eu não sei se foram feitas. E nós sabemos que, infelizmente, essa questão, eu cansei de dizer nessa tribuna que, e aí entra uma questão mais também de funerárias, vereador Milson, mas é mais barato viver do que morrer, né? Então, tem essa condição, eu vou fazer um requerimento pedindo para o Executivo, na semana que vem, informação com relação ao contrato, verificar o que ela tem que fazer, qual é o prazo, o que já deveria ter feito ou não. E, vereador Vilmar, com relação às lombadas, esses dias eu estava prestando atenção ao caminhar do trânsito e talvez, assim, por conta do grande número de lombadas que nós temos, parece que os motoristas aí aceleram mais porque sabem que não perder tempo naquela lombada e tem que correr mais para chegar na outra que vai parar. Só pode ser assim. Não é possível, né? Porque anda todo mundo correndo atrás do horário, não sei se por que não só minutinhos antes. E o que é interessante, que eu estava em Mafra na semana que passou e caminhantes já me solicitando para fazer lombada em algumas ruas ali que, por exemplo, a rua que me fugiu o nome, mas ela desce na rua que dá acesso à BR-280, puxa, justo agora foi me sumir, mas tem a curva ali, o seu Sérgio Machado, mora próximo ali, aquele edifício Caminhas, naquela curva já deu vários acidentes, Marechal Floriano, dá acesso a Marechal Floriano, né? Aquela rua de cima. E aí é estranho, acho que é a rua não é a rua que a senhora mora, é a rua de baixo, né, vereador? E até lá em Mafra, e aí quem estava me acompanhando, olha, até aqui o senhor é vereador, não, o vereador caminha, mas as cobranças são aqui, porque as pessoas ontem nos veem e cobram, e justamente numa situação como essa de lombada, sabe, às vezes você fica pensando algo tão que os nossos motoristas deveriam ver, e nós todos somos motoristas e todos somos pedestres. Essa que é a condição. A gente tinha que ser, ao momento que está ocupando um lado, podia já estar pensando no outro, né? Mas é interessante ver como que são as coisas. E agora, uma coisa tem que ficar claro: até que dia que nós vamos ficar sem as lombadas em Marcílio? E algumas outras áreas aí. Ontem também eu estava na Teodoro Minuque, quase presenciei um acidente, né? E está faltando as lombadas. O que está acontecendo? Para que nós não tenhamos efetivamente essas lombadas, não vai resolver tudo, mas vai minimizar essa questão dos acidentes aí. E, vereador Paulinho, antiguidade também é posto, né, coronel? Eu não sei se um dia eu serei o vereador mais idoso dessa casa, eu nunca tive essa, e creio que também não serei, mas não me ofendo, né, não falo que o vereador mais antigo, né, porque a antiguidade também é posto. Vereador Paulo Luiz. Vereador Paulo Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, comunidade que nós vamos com a presença de um nominado, o Beto, Polaco Preto, o Tia Carvalho. Presidente, só rapidamente, essa questão das lombadas até é uma situação que a gente verifica muito, porque o assunto veio à tona, essas lombadas que elas vão até a faixa do rolamento, elas não vão até o meio-fio. E a gente vê aí coisas absurdas, né? Como aqui na Vidal Ramos, que o pessoal desvia, ficou uma vaga para estacionamento, mas em determinados horários não tem veículo, o pessoal desvia a lombada pelo estacionamento, né? Numa velocidade normal, já nem reduz mais, porque ali vai passar por lá. Então essa é uma situação também que precisa ser verificada. Não sei se tecnicamente não pode a lombada chegar até o meio-fio, mas eu acho uma incoerência. A lombada fica só na pista de rolamento. E nós temos várias lombadas assim na cidade. Ela fica só até dentro da pista de rolamento. E no estacionamento não há lombada. E aí esse motorista é imprudente, irresponsável, despreocupado com a vida
dos outros, de se preocupar com a segurança dos outros, ele vai fazer ali uma manobra ali de Fórmula 1 e vai seguir a sua viagem ali, naquela pressa, né? Naquela pressa despreocupada com a segurança. Então é uma situação que também precisa ser verificada. E, senhor presidente, rapidamente, eu concordo que cada requerimento que venha, a resposta que a Câmara ou que o vereador solicitante não se sentir satisfeito com a resposta, que o requerimento seja feito, apresentado, inclusive com a advertência, que no requerimento anterior a resposta não foi satisfatória. Eu, por muitos anos, fiz muitos requerimentos, recebi excelentes respostas, recebi meia respostas, recebi respostas vazias, mas sempre tive o apoio da Câmara para refazer o requerimento e cobrar uma resposta satisfatória, porque ele, a partir do momento que é aprovado no plenário, ele não é mais um requerimento do vereador A, B ou C, é um requerimento do Poder Legislativo do município de Canoinhas, que tem entre o seu direito constitucional, o direito de ter as informações para poder fiscalizar e poder se manifestar sobre o assunto. Vereador Mineiro. Só para colaborar a respeito do vereador Valdense, as lombadas até o final do meu fio, há 2 semanas, uma senhora, inclusive, não está nada bem, e o motoqueiro, que nós estamos vendo também, vai na bifurcação da Vazir Cordeiro com a Avenida Rubens Ribeiro. Quando ele olhou, vinha o motoqueiro longe, e ele foi por essa dita frestinha que fica desviando a lombada. Então, realmente, o senhor está coberto de razão. Aqui na Getúlio Vargas não é diferente. Próximo ali a Tornearia do Carneirinho, aonde o senhor já fez um ano. Afinal, eu solicitei ano passado, todos que eu pedi até agora, está de parabéns, que nenhuma foi até agora cumprida. 100% de descumprimento. Vereadora Thalma. Então, falando na rua Marechal Floriano Peixoto, o trânsito intenso que tem ali naquela rua, na próxima sessão estaremos elaborando um requerimento solicitando sinaleira na esquina da rua João da Cruz Craig com a Marechal Floriano Peixoto, porque aquela rua ali passam ambulâncias o dia todo, corpo de bombeiros, carros de outros municípios que trazem seus pacientes para fazerem exames ali no centro de diagnóstico por imagem. Enfim, ali virou já um bairro com vários consultórios médicos, hospital, clínica de radiologia, clínica de cardiologia, laboratório de análises clínicas, enfim. E com o movimento da UPA ali, né, eu moro na esquina, a UPA fica atrás da minha casa, então eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou dar ré em cima da calçada para poder sair ali do perigo que está. E frequentemente temos acidentes na esquina com a rua João da Cruz Craig. Então isso estaremos elaborando para a próxima sessão. E eu quero parabenizar o vereador Chico Mineiro pela qualidade dos seus requerimentos e indicações. Ontem eu estava analisando, eu tenho pensado bastante, né? Tenho falado pouco nesse ano e pensado mais, e eu estava observando a qualidade dos seus requerimentos e como o senhor tem participado e contribuído aí com a população canoinense. E também eu quero colocar a situação do cemitério de Marcílio, que tratando de assuntos particulares a respeito desse acontecimento com a minha mãe, lá com a empresa que está administrando os cemitérios, eles falaram que vão fazer esse muro de arrimo, porque a gente vê que ali logo vai desbarrancar, né? Era isso. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Obrigado. Gostaria só de cumprimentar o senhor Beto Liz, o senhor Mário Krichinski, o senhor Kleber Gemelli Ribeiro, a senhora Tatiane Carvalho e, se me permite, o Polaco Preto. Muito obrigado pela presença e o prestígio desta sessão. É só com relação, vereador Célio Chico e vereadora Thelma, com relação ao cemitério de Marcílio Dias, houve um comentário por parte do Sr. Rolf Baugart, que foi presidente do CONSEG, me questionando a questão do seguro de arrimo. Eu conheci a situação
E eu consultei, vereador Chico, um dos funcionários lá da empresa, e ele me disse que a empresa teria realmente a intenção de fazer, mas dependia do projeto da prefeitura. Então foi em função disso, em função desse questionamento, eu realmente não sabia se ia fazer ou não, né, esse muro, mas a indicação se deu em função disso. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos a fazer uso da tribuna. Vereador Coronel Mário. Solicito a vice-presidente, vereadora Norma Pereira, para assumir a presidência, por favor. Senhores vereadores, comunidade presente, eu vou, de uma maneira bem sintética, só apresentar rapidamente justificativa de 3 projetos de lei formulados por minha pessoa, que tramitarão pelas comissões, e é importante eu justificar aos senhores e também à comunidade por que eles foram formulados. Primeiro, trata-se da questão da execução do hino de Canoinhas nessa sessão. Vereador Vilmar, quando da instituição do vereador Mirim, por proposição deles mesmos, foi solicitado que nas sessões de abertura das sessões dos vereadores mirins fosse executado o hino de Canoinhas. Isso foi acolhido e está sendo realizado. Me senti na obrigação também, como presidente dessa Casa Legislativa, apresentar aos senhores essa possibilidade, de uma mudança no nosso regimento interno, que a cada 2 meses, ao menos, nós façamos a abertura da nossa sessão com a execução do hino. Dentre a justificativa, foi colocado aqui que acreditamos que o exemplo de civilidade dado pela Câmara irá contribuir para a formação e respeito de nossos cidadãos pela nossa catarinense sempre exibida no nosso pavilhão. Recentemente ainda tive na abertura de uma sessão de um evento que teve aqui na Câmara de Vereadores, observando a plateia. Grande parte realmente não cantou em Canoinhas, Não sei se por desconhecimento da letra, a gente quando era criança, nos colégios era muito cobrada essa questão. Eu acho que é importante todos nós canoinhenses, termos em mente a importância de não só conhecer essa bela letra do hino, mas também nós podermos cantarmos. Outro projeto de lei, há cerca de 6 meses eu já havia conversado também com então o vereador Zenici sobre esse projeto, e eu fui estudando. É um projeto, não é de minha autoria, que deixa isso bem claro, era de autoria do vereador Alexi, em 2010, que o projeto tratava do reuso de águas. Estudando, vereadora Norma, o projeto, ele foi vetado. E estudando, e agradeço o Daniel da Secretaria Legislativa, todos os pontos de veto, nós reformulamos esse projeto de lei, retirando aquelas questões de veto, principalmente com relação ao reuso de água, de máquina, de lavar, enfim. Esse projeto que está sendo apresentado, ele especificamente com relação, autoriza o programa de captação das águas pluviais da Alta Providência, somente água da chuva. Então esse projeto específico ele trata com relação à captação de águas. Embora seja, num primeiro momento, um pouco antipático o projeto, mas eu entendo, vereador Chico, e o senhor muito bem apresentou o projeto com relação aos lençóis freáticos, e já existe uma escola, a Irmã Maria Felicitas, os alunos estão trabalhando essa questão da água, e em função da seca, eu vi que é extremamente importante a apresentação do projeto. Eu só gostaria da justificativa de apresentar para os senhores alguns tópicos. Considerando instituir medidas que induzam a conservação, ao uso racional e a utilização de fontes alternativas para a captação de água nas novas edificações, cuja área construída seja superior a 100 metros quadrados, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água e, consequentemente, contribuir para a redução do consumo e uso adequado da água potável tratada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita 3,3 metros cúbicos de água por mês, que compreende cerca de 110 litros de água por dia para atender necessidades de consumo e higiene. Eu solicitei, agradeço o William também dessa Casa de Leis, o chefe do gabinete, para fazer um levantamento com relação a custos
né? Então, o projeto fala em edificações superiores a 100 metros quadrados para ter uma cisterna para captação, né? Esse projeto de lei consiste no aproveitamento de água pluvial e a finalidade deste é a economia de água para toda a população, tendo em vista ainda que a cobrança da taxa de esgoto levará em conta o consumo de água, né? Tem uma discussão bastante intensa na comunidade com relação ao pagamento de 100% da taxa de esgoto em função de água. Acredito a instalação de uma cisterna de mais equipamentos para 5 mil litros terá um valor, segundo o mercado, pesquisa do mercado, abaixo de 2 mil. Se nós considerarmos R$ 1.500 o metro de edificação, 150 mil uma casa de 100 metros, né, R$ 2.000 é um valor, no meu entendimento, ínfimo, em função, né, do grande ganho, não só para a comunidade, e para as futuras gerações com relação à economia de água. Então, esse projeto ele vai ser lido, né, entrará em tramitação, e nas comissões eu solicito aos senhores, por favor, aprovarem, né, junto às comissões para trazer a plenário para a votação. Muito obrigado. E o terceiro projeto de lei foi uma apresentação da vereadora Camila, vereadora Mirim, perdão. Ela havia apresentado já, em função de um estudo do curso de engenharia da UNC, com relação, vereador Paulo, eu havia conversado com o senhor da não ou apresentação, eu estudei bastante a questão e, claro, você vai tramitar nas comissões, mas ele dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro, garantia contratual por empresa de engenharia, arquitetura e agronomia ou profissional autônomo, contratados para a realização de obras, projetos e serviços junto ao município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. O vereador Chico Mineiro já apresentou um projeto, né, com relação à inauguração de obras inacabadas, enfim, e na justificativa é apresentado que o objetivo do projeto de lei é salvaguardar os parques e recursos públicos empregados em obras contratadas pelos órgãos da administração pública municipal, a fim de garantir a qualidade, solidez e segurança dos serviços contratados, tanto em obras quanto em projetos ou quaisquer outros serviços executados, supervisionados, fiscalizados, aprovados e gerenciados por profissionais registrados junto ao CREA, conforme missão da anotação de responsabilidade técnica ART, assegurando a indenização em caso de eventuais riscos de construção. Eu tenho participado, junto à Associação de Engenheiros do Vale de Canoinhas, de algumas reuniões, inclusive amanhã às 8 horas tem novamente. Então, toda semana eles têm reuniões, estão discutindo vários assuntos, dentre os quais o plano diretor, e eu vou levar até eles, inclusive, essa proposta de projeto de lei, né, para também deliberarmos e discutirmos a respeito. Só é importante frisar que essa modalidade de seguro já é exigida em todo o estado do Rio Grande do Sul, nos municípios, e em demais municípios do país, o que tem garantido, além da qualidade, a diminuição do custo final das obras, bem como a execução mais célere destas. Realmente também é um projeto polêmico. A gente sabe que onera o custo, mas não podemos mais ter tantas obras, né, de péssima qualidade sem uma garantia de seguro contratual. Nós estamos acompanhando isso reiteradamente acontecer, de obras anteriormente executadas, de obras que estão em andamento a ser execução. Então, eu sei que a apreciação por todos os vereadores dessa Casa de Leis é extremamente importante. Como falei, é um projeto bastante polêmico, que vai gerar um custo para as empresas, mas eu acho que nós temos que começar a discutir essa questão, principalmente que nós tenhamos mais qualidade nas obras que estão sendo feitas, realizadas no município. Seria isso, muito obrigado. Alguém gostaria de se manifestar? Vereador Tom Leite. De grande valia nesse projeto de lei que fala aí sobre o seguro-fiança. Se ele acontece nas grandes empresas, principalmente nas multinacionais, né? Quando contratam, vamos dar um exemplo, a Rigesa, quando fez a caldeira lá em 99, né, pelo qual a gente pensa bem nesse assunto, havia um seguro-fiança. As empresas prestadoras de serviço, tanto serviços elétricos, hidráulicos, automação industrial, enfim, obra civil, todas tinham que ter ali o seu compilado de documentação para participar do processo licitatório, da escolha da empresa, um contrato de seguro-fiança, caso abandonasse a obra, caso acontecesse alguma coisa algum dano técnico à obra, tem o seguro-fiança. E
Então, se o setor privado pode aplicar isso, por que o setor público não? Né? E eu acredito que, quando o vereador Chico coloca muito bem a situação de que nenhum edifício, nenhuma obra pública, ela pode ser inaugurada com o nome de um cidadão, um finado cidadão, sem ter o seu término, eu acredito que também vem a calhar com esta situação aí, né, que muitas coisas acontecem desta maneira, não dão valor aos recursos públicos, acham que o dinheiro público pode ser feito de qualquer jeito, comprado mais areia e menos cimento, feito um acabamento que depois de 6 meses está todo trincado, enfim. E outras coisas mais que a gente vê por aí de obras mal feitas, falta de fiscalização por falta dos setores públicos mesmo, falta das 3 esferas governamentais de estarem fiscalizando as obras públicas, né? Muitas vezes por não querer se dispor com os prestadores de serviço, porque muitas vezes são do mesmo staff profissional, enfim, tem uma série de coisas aí que acontece no Brasil afora. Então, são 2 importantes projetos aí que eu vejo que tem muito a valorizar em recursos públicos aplicados em obras públicas. É isso. Vereador Paulo Vinski. Obrigado, senhor presidente. Doutor Coronel, quero parabenizar especialmente por esse projeto do seguro. A Câmara colocou muito bem com relação, inclusive, a essa questão do seguro fiança também para a execução da obra, que é algo até também para ser verificado, porque hoje algumas empresas alegam que é difícil, pela questão de capital de giro e tudo mais, você colocar um valor disponível como garantia de que aquela obra vai correr dentro do prazo. Mas, por outro lado, o município, o poder público tem que se preocupar com ele, o poder público, com a garantia de que o dinheiro do contribuinte vai ser bem aplicado. Então, além dessa questão do seguro que Vossa Excelência coloca, também essa questão da prática do seguro fiança para garantia do cumprimento contratual da obra. E digo mais, uma empresa aí, de repente, com questão de não atenção e segurança do trabalho, acontece um acidente, acontece uma fatalidade numa obra, vai respingar fortemente para o município essa responsabilidade aí também, porque está terceirizando o serviço, está contratando. Então, mas contribuindo nessa linha, eu até tinha conversado com Vossa Excelência sobre essa questão da possibilidade, da questão da origem, mas depois, refletindo, eu não vejo que haja um impedimento da Câmara fazer sua autoria. Embora daqui a pouco alguém que tenha tempo para ficar estudando regimento interno e orgânica o dia inteiro e vai achar uma vírgula fora do projeto e fazer uma representação no Ministério Público dizendo que a Câmara está extrapolando a sua competência de origem legislativa. Mas se a gente pecar por excesso, é melhor do que pecar por omissão. Então eu acredito que não vai ter essa dificuldade vista origem. Vai ter um custo a mais, mas esse custo a mais ele vai ser objeto de um procedimento licitatório. As empresas vão ter igualdade para concorrer. Qual que é o custo a mais? A contratação do seguro. Eu me recordo quando eu apresentei, alguns anos atrás, um projeto que exigia a garantia de qualidade dos asfaltos para o Dorcélio. Também teve uma situação, vai ter um custo a mais. Não vai ter um custo a mais. A empresa tem que garantir por pelo menos 5 anos a obra. Então, esse é o nosso papel aqui. A gente verifica no dia a dia que há uma falha gritante, e aí eu quero nem me referir só a caminhas, vou falar a nível geral, uma falha gritante na qualidade de obra quando ela é feita por poder público e quando ela é feita para a iniciativa privada. E a questão do seguro, na minha visão, ela vai obrigar a quem projeta, a quem realiza e a quem fiscaliza o recebimento dessa obra ter muito mais cautela, porque uma obra segurada, se apresentar um problema estrutural, se apresentar um problema de projeto, um problema de execução, que a seguradora tem que vir e reembolsar o município por aquele prejuízo, a seguradora não vai passar a mão na cabeça de ninguém, vai entrar com uma ação contra quem cometeu aquela falha no andar do processo. Então isso vai obrigar quem for com a planilha lá verificar se cumpriu ou não cumpriu os requisitos do projeto,
vai ser obrigado a fazer de forma correta. E mais, quem for projetar também, porque a gente vê situações de falhas de projeto, falhas de fiscalização e tudo mais, e imagino que com a pressão de uma seguradora, que não vai vir aqui simplesmente, não, eu vou fazer o seguro dessa obra, vai verificar projeto, verificar qualidade de execução e tudo mais. Então, vai a médio e longo prazo representar um ganho muito grande de qualidade de obra no nosso município. Parabenizo a excelência e já desejar me manifesto favorável ao projeto. Vereador Edmilson Werner. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras e câmaras que nos assistem. Só queria, presidente, vereador Coronel Mário, também parabenizar Vossa Excelência pela apresentação dos projetos e concordar também com o vereador Paulo Vice na questão da obrigatoriedade da contratação de seguro. Dizer assim que fica bom para os dois lados, tanto para o município como para a empresa que vai executar a obra. E acredito que para o município, vereador Paulo, na hora do edital, mandar o edital de licitação, já pode ser uma das exigências na obrigatoriedade da empresa que vai participar do certame inteiro, já apresentar já com a contratação do seguro. Eu acho que o senhor está de parabéns pelo seu projeto e também vou me manifestar também favorável, conforme já o vereador Paulo Vinícius, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto ao projeto de resolução, a Lei 3/2018, que dispõe sobre o Rio de Camões, também parabenizo e só lembrar, nós comentava com o vereador Célio Galeski e a vereadora Norma, que nós somos da primeira legislatura de 2001 a 2004. Eu lembro bem que uma vez por mês era disputado o nível nacional aqui nas sessões, aliás, o hino de Camões. Era uma vez por mês já naquela época. Naquela época não é tão distante, 14 anos atrás, mas o senhor está de parabéns e tem o nosso apoio. Vereador Chico Mineiro. Quero também, meu irmão, já dizer que sou favorável e apoio totalmente os dois projetos que são magníficos e também a respeito das obras do seguro. Tem aqui no artigo 2º do meu projeto de lei que diz que as obras públicas inacabadas, aquelas que não estão aptas a entrar em funcionamento, por não preencherem as exigências do Código de Obras do município de Canoinhas e suas posteriores alterações. Então, isso é muito importante. E o que falta mesmo para nós é a fiscalização. A gente, relembrando, tem os assaltos que foram feitos nessa José Botê, aqui no Valetão, onde a vereadora Norma esses dias mencionou que eu acho que não aguentou 2 semanas aquilo ali, que está uma barbaridade, sendo gatos que outros. Então, está de parabéns, isso a seguradora, com certeza, como disse o vereador Paulo Vice, vai em cima da empreiteira mesmo para cobrar. Isso é como você, quando bate o carro e é acionado o seguro, ela vai em cima de quem está errado, para cobrar. Parabéns pelo projeto, favorável, e sobre também a agrofobial ali, parabéns à agrofobial. Parabéns, porque é a maneira que tem de você diminuir a tua taxa, que você vai pagar o dobro. Se você pagar a taxa que é 30, normal, você vai pagar 60. Se você paga 50, vai pagar 100, vai fazer com que ele mexa no bolso dele e vai, então, a se adequar a esse projeto. Seria isso, senhor. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, eu endosso as palavras de todos e quero me parabenizar e também manifestar o meu apoio a todos os projetos por serem realmente de interesse público e interesse social. E me deixo para as considerações finais. Muito obrigado. Só gostaria de frisar a questão da água, vereador Paulo. Segundo a reportagem do Diário Catarinense, Rio Canoinhas está entre os 5 municípios com uma baixa, em função da estiagem, com um risco, inclusive conversava com o Edson da Defesa Civil, um risco iminente, inclusive, no comprometimento da captação. Não só essa questão, eu conversava com o Júnior da Casan, e ele me falava com relação à qualidade da água que está sendo captada, o comprometimento de dejetos, de agrotóxicos, enfim. Inclusive ele ia solicitar uma perícia técnica, porque em função de muitos produtos na água, o custo para
torná-la potável está aumentando, segundo ele. Então ele viria a essa Casa de Leis, vai usar essa tribuna também para fazer essa referência, né? E nós temos que já pensar, dentro daquelas sementes plantadas, numa alternativa de captação. Eu lembro, Fernando Vitória, quando houve um acidente com a Petrobras em Curitiba, no Rio Iguaçu, foi aquela comoção, e agora? Vamos captar água da onde? Né? Eu participei, naquela vez foi decretado estado de calamidade pública, inclusive, e se acontecer alguma coisa com o nosso Rio Canoinhas, de onde nós vamos captar água? Então isso também tem que ser pensado. E por fim, vereador Chico Mineiro, o senhor fez a referência ontem, né? As crianças, principalmente as pessoas, crescem na direção que são elogiadas. Isso não é uma frase minha, do professor Massaharo Taniguchi, fundador da Seite Noé. E nesse sentido gostaria de cumprimentar e agradecer, né, o secretário da Casa Legislativa, né, o Daniel, por todo o apoio, né, seu comprometimento na formulação, no auxílio, não só desses projetos de lei, mas todos os projetos dos vereadores, pela conferência, pela pesquisa, enfim. Né, muito obrigado realmente por sempre estar tão solícito às nossas solicitações, não só a mim, mas aos demais vereadores. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 012/2018 que autoriza o pagamento de multa aos atos de crueldade praticados contra animais. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadoras, comunidade, internautas. Esse projeto foi formulado por mim, por perceber que todos os dias a gente vê atos de crueldade com os animais nas ruas, principalmente os de grande porte, que ficam ao relento no inverno, com sede. Enfim, se a consciência humana não tem essa sensibilidade, talvez a multa ajude. Infelizmente, a multa seja talvez o que falta para essas pessoas se conscientizarem e não maltratarem mais. Tem que ter a consciência de que um animal não é uma coisa. Seria isso, presidente. Nessa discussão. Só gostaria de fazer uma referência à vereadora Camila, tá? Seu projeto das autuações de 100 e 200 UFMs, né, em torno de R$3, vai dar R$300, R$400, solicitar realmente ao Poder Executivo, né, que, embora seja um tanto quanto difícil a operacionalização da multa, que realmente seja aplicada. A eficácia do seu projeto vai passar por uma efetividade no momento da autuação por parte do Executivo. Parabéns pelo projeto, e realmente esperamos que o Executivo possa fazer essas autuações. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 012/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 045/2018 que revoga a lei municipal número 2.383 de 9 de maio de 1991. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 045/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 51/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com o Departamento de Administração Prisional de AP e a empresa West Rock para o desenvolvimento do projeto para apoio na produção de árvores nativas e frutíferas para arborização municipal e incentivo à implantação de hortas urbanas e comunitárias e institucionais e da outras providências. Está em discussão. Só frisar para os senhores que eu havia formulado um requerimento à Secretaria do Meio Ambiente para que fosse feito o plano de arborização do município. Eu recebi da engenheira Tawane do Meio Ambiente, que está já em fase de conclusão esse projeto de arborização. Estão catalogando todas as árvores. E realmente, quando estiver pronto o projeto, nós temos que iniciar realmente a implantação
né, dentre alguns requerimentos, vereadora Norma, né, do parque de exposições, do acesso ao parque de exposições. Então, é um projeto realmente muito interessante. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 051/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 001/2018 que aprova as contas de 2016. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Lins. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a gente tem nos últimos anos, quando da aprovação das contas, observado que existem algumas restrições que são de ordem não constitucional, de ordem administrativa, que têm permanecido com o apontamento do Tribunal de Contas para que sejam corrigidas. Eu faço essa menção aqui para que não paire qualquer dúvida sobre a lisura das contas de 2016. Porque às vezes as pessoas não têm a informação que a Câmara tem, ou que pessoas que estão mais no dia a dia da administração pública têm, e quando verificam, olha, mas o tribunal apontou uma ou duas ou três restrições ou inconsistências, incongruências e tudo mais, então de repente amanhã a gente verifica, olha, a Câmara aprovou as contas de 2016, mas lá haviam elencadas 2 ou 3 ou 10 irregularidades que, por exemplo, não deveriam estar, não deveria ter acontecido. Agora, o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação, e essas incongruências, inconsistências, elas vêm acontecendo há vários anos e elas não são situações fáceis de serem eliminadas do dia a dia. São questões burocráticas, questões operacionais, questões que o Tribunal de Contas vai modificando a sua sistemática de análise. Mas eu faço a colocação para me manifestar aqui no sentido de que a lisura das contas são incontestáveis. Mas essas inconsistências, com o tempo, o município vai ter que sanar, embora elas não prejudiquem a legalidade da aprovação e nem coloquem em dúvida a legalidade da aprovação. Permanece a discussão. Muito obrigado ao vereador Paulo Blinski pelo apontamento, realmente muito importante. Agradeço também as comissões que usaram na leitura, na análise, né, dessa prestação de contas. Às vezes, o vereador Paulo Blinski, nós somos questionados pela comunidade que os vereadores não fiscalizam. Essa aqui é uma prova real, né, de quanto se trabalha na questão de fiscalização. Um documento, né, aprovando as contas de 2016, né, pela quantidade de documentos anexados, enfim, né, demanda tempo, esforço, né, e principalmente muita coerência e bom senso para aprovação. Parabéns pelos senhores vereadores das comissões, né, ter exarado um parecer favorável, né, em função do parecer exarado pelo Tribunal de Contas. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de decreto legislativo 001/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 003/2018 que dispõe sobre o uso de canoinhas nas sessões da Câmara. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra do vereador Garcia. Senhor presidente, eu só fiquei numa dúvida. É a cada 60 dias? 60 dias. Até pela importância que tem a Mussucanoense de nascimento, né? Muito embora tenha sido registrado, no meu registro consta Timbaúba desse município de Caminhas, então acho que sou caminhense, mas de coração eu sou caminhense. Eu até ainda acharia importante que fosse na primeira sessão do mês, né, que se fizesse, que nós tivéssemos na primeira sessão do ano. Então, eu gostaria que fosse dessa forma. Agora, o projeto é seu, né, e aí os vereadores é que definem, mas pela importância que eu
gostaria até de propor uma emenda, ou para a segunda votação, senhor presidente, né, nesse sentido, de que fosse tocado na primeira sessão do mês. Agora, isso depende de Vossa Excelência. Então, nessa discussão, eu apoio, vereador Célio, a sua sugestão de emenda, tá? Na segunda votação, nós liberaremos com os demais vereadores, tá? Em segunda votação, né, nós formularemos a emenda para a votação final, sendo que o hino seja executado em todas as sessões, nas primeiras sessões do mês do município. Não vendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade presente o projeto de resolução 03/2018, em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à senhora segunda secretária fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 298 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, conforme a resposta recebida em 19 de abril de 2017, informando que estavam sendo tomadas as providências a respeito do funcionamento do Conselho Municipal da Juventude. Solicito informar: o referido conselho está em funcionamento? Se não está em funcionamento, qual o motivo? Qual a previsão do funcionamento pleno do referido conselho? Está em discussão o requerimento 298/2018. Senhor presidente, palavra do Paulinho Basílio. Gostaria de cumprimentar o professor Mário, que hoje nos honra com a presença. Muito obrigado. A título só de correção, talvez até eu esqueci de comentar com a Andréia, era bom encaminhar também para o assessor da juventude do município, né, que é ele que deveria estar à frente dessa situação e, por óbvio, ao prefeito para que tome as devidas providências. Esse requerimento eu realizei em abril de 2017, né, e a resposta não foi nada interessante, vereador Paulo. A resposta foi simplesmente: estamos resolvendo, né? Mas, passado um ano, ainda não está resolvido. Então, eu participei ativamente da produção da lei do Conselho Municipal da Juventude. Quando eu saí da assessoria da Juventude, o Carlos Eduardo de Pesque, o Largo Duque, continuou e encaminharam, né, na época o prefeito Beto Faria, a lei para a Câmara. E à época desse trabalho, todas as entidades com que conversamos, as secretarias, enfim, demonstraram um grande entusiasmo em participar desse conselho, visto a importância da participação do jovem nos espaços públicos, né, e nos governos, enfim. Então, eu acredito que, passado um ano, já deve ter alguma solução, né? É impossível que, depois de tanto tempo, ainda o Conselho não esteja em funcionamento. E fico à disposição do Executivo para, no que eles precisarem, como eu tive um pouco de experiência nessa área, posso auxiliar, posso ajudar para dar celeridade, porque quem perde é a população de Canoinhas, né? Seria um conselho tão importante, aprovado aqui por essa casa, né? O vereador Paulo, o vereador Vilmar, com certeza vão lembrar. Então eu peço um pouquinho aí de atenção, um pouquinho mais de agilidade, né? Para que esse conselho possa, de uma vez por todas, funcionar plenamente, porque todos nós temos a ganhar com isso. Obrigado. Terminar a discussão. Não havendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam a sugestão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 298/2018. Requerimento 299 de 2018, de autoria dos edis Chico Mineiro e Coronel Mário, os vereadores que este subscrevem, após ouvir o plenário e atendendo o regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando a Academia Panteão pela inauguração do seu novo espaço, que aconteceu dia 11 de maio
desejando sucesso neste novo empreendimento. Está em discussão o requerimento 299 de 2018. Não havendo que discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam nessa questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 299 de 2018. Requerimento número 300/2018, de autoria dos edis Chico Mineiro e Paulo Glinski. Solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando a empresa EIC Planalto Comércio de Máquinas e Equipamentos pela promoção da 4ª edição do evento Dia de Negócio, realizado dia 10 e 11 de maio. Eventos como este são muito importantes para o município, pois com a participação das empresas expondo seus produtos, o público tem a oportunidade de conhecer novas tecnologias. Está em discussão requerimento 300/2018. Não havendo que discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam por nessa questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento número 300/2018. Requerimento número 301 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Coronel da Polícia Militar José Norberto de Souza Filho, comandante do Comando de Policiamento Militar Rodoviário, solicitando que seja mantido o 16º posto da Polícia Militar Rodoviária em Canoinhas e que não sejam transferidos policiais militares para outras organizações policiais militares do Estado. Está em discussão o requerimento 301/2018. Só gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que, em conversa hoje com o vice-prefeito Renato Pico, nós teríamos inclusive amanhã uma audiência em Florianópolis, para tratar de alguns assuntos de interesse do município, dentre os quais uma visita ao coronel comandante do Policiamento Militar Rodoviário do Estado, porque chegou uma informação ao conhecimento do vice-prefeito também dessa casa legislativa, que estão tratando de transferência de policiais militares para outras organizações policiais militares do Estado. Especificamente o efetivo aqui da Polícia Militar Rodoviária, o posto 16, desde a sua desativação da BR-280, quando foi passado para o trecho da Polícia Rodoviária Federal, esse efetivo vem diminuindo. Hoje tem um efetivo de 13 policiais militares, sendo que foi determinada a transferência de 5 policiais militares para o Grupo Policial Militar de Calmon. Dentre esses 5 policiais militares, 4 são de Porto União e 1 aqui de Canoinhas. Inclusive tem família, residência aqui. Isso me deixou bastante preocupado, porque com 7 policiais militares no grupo, é praticamente impossível de fazer o patrulhamento. Além de colocar em risco a guarnição, porque vai ter efetivo mínimo, eu fico me questionando, se houver a redução do efetivo e fechamento, os policiais militares vão ter que deslocar 200 quilômetros para fazer o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Então, uma preocupação bastante grande. Vereadora Norma, eu sei que a senhora é uma defensora dos órgãos do Estado. Eu detesto ser portador de notícia ruim, mas se nós não nos manifestarmos nessa Casa de Leis e não nos anteciparmos a algumas situações, quero crer que essas transferências vão se efetivar. Segundo informações que recebi, eu vou colocar isso para o Coronel Norberto, que já tem a decisão, aspas, definitiva de transferência, e se isso realmente acontecer, mais uma vez, nós ficamos reféns aí do Estado de decisões, no meu entendimento, equivocadas. Por questão de ética, não estou criticando o comando da Polícia Militar Rodoviária. Existem várias intervenientes no processo, realmente, e o importante frisar que com a passagem do trecho da BR-280 para a Polícia Rodoviária Federal, o trecho a ser policiado pelo nosso P16 ele é menor. Então, em termos de quilometragem, Calmon tem em torno de 200, nós temos 80, e Campo Alegre, que é o mais próximo aqui, tem em torno de 150 quilômetros a serem policiados. Mas mesmo assim, existe a preocupação, que é uma questão técnica. Eu entendo da necessidade de reforçar os grupos, principalmente de Calmon, devido à falta de efetivo, mas não podemos retirar de Canoinhas, no meu entendimento. Volto a frisar, questão ética, não estou criticando, é importante que chegue essa informação
principalmente o Comando Geral da Corporação, mas vou consultar se os senhores querem assinar junto também esse requerimento, porque temos que iniciar um movimento, porque se nesse momento não fizermos nada, vereador Vilmar, vai se confirmar essa transferência, além de prejudicar os policiais que não querem ir para Porto União, né, nós vamos ter um de Canoinhas aqui que vai lá para Calmon trabalhar. Né, tem um problema social que envolve tudo isso. Né? Senhor presidente, a palavra é a vereadora Norma Pereira. Eu não imaginava que a situação era de tal monta e a preocupação, inclusive, com a nossa segurança. A princípio, nós estamos num município com uma certa tranquilidade, nós temos os problemas, mas nós temos uma segurança consideravelmente satisfatória em relação a tantos outros estados, principalmente. Mas eu gostaria de assinar junto, sem sombra de dúvida, e é de extrema importância, além de criar esse problema social, olha o transtorno de uma família, é muito complicado isso. Eu acho que a gente precisa batalhar mesmo para que a gente mantenha o que está sobrando. Nós não podemos perder a sobra. Quantas coisas já se foram, né? O que sobrou, nós temos que lutar para manter, por favor. Eu gostaria mesmo de assinar sem sombra de dúvida. Solicito ao vereador Paulinho, o coronel Norberto tem uma ligação muito forte, né, com o MDB, e além de pedir para o senhor assinar também, na medida do possível, fazer um contato, né, passando o telefone para o senhor, tem que haver um esforço conjunto aí para tentar reverter a situação, que quero crer quase irrevogável, porque me colocaram hoje. Né? Então, consulto os demais vereadores que pretendem assinar em conjunto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a questão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 301/2018, assinado por toda a dignidade. Repetimos, presidente. Muito obrigado. Passando às explicações pessoais. Solicito ao meu secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Ninguém inscrito, senhor presidente. Já falei demais hoje, mas vereadora Norma, com relação ao requerimento, a resposta, me solidarizo com o presidente dessa Casa de Leis também da forma como recebeu essa resposta. Quero crer também que o secretário Paulo Machado, ele possa, né, retificar esse requerimento e trazer informações, e nós vamos formular um requerimento, né, conversar com os senhores para que o secretário Paulo venha até essa Casa de Leis, use a tribuna, como sempre fez e sempre está aberto, para responder alguns questionamentos com relação, né, às respostas dos requerimentos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 21 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada.